A saúde de Angélica Maria causa alarme nacional. Durante décadas, Angélica Maria tem sido muito mais do que uma estrela. Ela tem sido um farol de graça, talento e uma resistência inabalável. Desde suas melodias que acariciam a alma até seus personagens inesquecíveis na tela, a Noiva do México teceu uma conexão profunda com milhões de corações. Mas nas últimas horas, uma notícia abalou os alicerces do mundo do entretenimento mexicano e mergulhou todo um país na incerteza. A icônica artista foi levada de urgência para um hospital na capital, e sua última mensagem deixou a todos em estado de choque. O que realmente está acontecendo? E por que seus fãs devotos temem o pior? Acompanhe-nos para desvendar a verdade por trás deste acontecimento que tem a nação inteira prendendo a respiração. A noite que acendeu os alarmes. Um boato que virou tempestade. Tudo começou por volta das 22 horas. Um murmúrio, quase imperceptível no início, começou a se espalhar pelas redes sociais. Eram apenas algumas publicações, quase insignificantes, que afirmavam que uma ambulância havia entrado no pronto-socorro de um hospital particular na cidade do México. A princípio, ninguém deu muita importância. Afinal, era apenas mais uma noite qualquer na movimentada capital. Mas os minutos passaram, e com eles, o boato começou a ganhar uma força inquietante. O nome de Angélica Maria começou a circular, associado à movimentação incomum. Angélica Maria foi levada à emergência, lia-se nas mensagens. Os relatos iniciais eram confusos, contraditórios. Alguns falavam de um check-up de rotina, enquanto outros, com um tom mais sombrio, mencionavam uma complicação de saúde que a artista havia mantido em segredo durante meses. A principal fonte de preocupação, o eco mais forte de alarme, era o silêncio ensurdecedor de sua família. Ninguém confirmava nem desmentia. A incerteza começava a tecer sua teia. Um mistério no silêncio. As palavras do passado ganham um novo significado. Angélica Maria, conhecida por sua discrição em assuntos pessoais, sempre manteve sua vida privada longe dos olhos do público. Embora não fosse alheia à atenção da mídia, a saúde era um tema que tocava com luvas de seda, quase com uma evasão elegante. Querida, estou bem, um pouco esgotada, mas a vida segue apesar de tudo, havia declarado com seu eterno sorriso em sua entrevista mais recente. Naquele momento, suas palavras foram recebidas com a habitual calor e confiança. No entanto, com esta nova e dilacerante informação, aquelas declarações adquiriram um significado totalmente novo, ressoando com uma inquietante profundidade. À medida que os rumores se espalhavam como pólvora, as especulações disparavam. Jornalistas renomados afirmavam que a artista estava há vários meses lutando em silêncio contra uma doença. Outros, com maior dramaticidade, garantiam que ela havia sofrido um colapso imprevisto ao amanhecer. Mas a situação se tornou muito mais alarmante quando Angélica Valli, sua filha, irrompeu no hospital. A imagem que disse tudo. O desgosto de uma filha. Angélica Valli, o retrato vivo da angústia, entrou às pressas, sem fazer declarações. Seu rosto desfigurado, sem uma gota de maquiagem, o cabelo preso de qualquer maneira e vestida de forma informal, falou mais que 1000 palavras. Os repórteres postadas nos arredores do hospital capturaram o momento. Essa imagem, crua e desoladora, foi suficiente para validar as preocupações de todos. Algo muito grave estava acontecendo. Cada minuto que passava, aumentava o nível de incerteza. Logo pela manhã, uma multidão de fãs já havia se reunido em frente ao hospital. Eles carregavam faixas com mensagens de apoio, seguravam flores e faziam orações por sua querida Angélica Maria. As redes sociais foram inundadas com uma enxurrada de palavras de apoio e preocupação. A família recebeu inúmeras mensagens de ânimo, e famosos colegas do meio, assim como jornalistas,
compartilharam suas lembranças da eterna noiva do México. Entre eles, a talentosa cantora e atriz Lucía Méndez expressou seu carinho em sua conta do Twitter. Toda a sua vida você foi uma dama poderosa e cheia de alegria. Um silêncio quebrado e uma mensagem de esperança. México se une em oração. Enquanto os repórteres dos maiores telejornais do México se esforçavam para obter informações oficiais, um raio de esperança surgiu. Um jornalista da maior rede de notícias do país conseguiu entrar em contato com uma fonte próxima à família. A fonte, que pediu anonimato, forneceu uma mensagem direta quando questionada sobre a situação. Apesar de ser uma mulher valente, seu corpo físico está passando por um período difícil. Nosso pedido é que nos respeitem e compreendam. Após várias horas, quando a pressão da mídia atingiu um nível intolerável, finalmente um comunicado oficial foi emitido. Assinado por sua filha, Angélica Vale, a mensagem foi compartilhada nas diversas redes sociais da família. Queremos expressar nossa gratidão pelo amor e pelas orações que foram estendidos à mãe. Embora sua saúde esteja frágil neste momento, ela é resistente e está cercada pelo amor de sua família. Como súplica, pedimos tolerância e respeito. A informação continuará como de costume. Apesar de concisa e sem detalhes concretos, a mensagem transmitia uma verdade inegável. Embora pedissem respeito e discrição, não descartavam a gravidade da situação. Enquanto tudo acontecia, Angélica Maria permanecia sob vigilância dentro dos limites do hospital. Nas horas seguintes, ninguém sabia o que iria acontecer. Mas uma coisa era certa: todo o México a acompanhava. Quando o amanhecer finalmente chegou, uma sensação peculiar pairava no ar. Não era mais um mero boato, a notícia da hospitalização de Angélica Maria estava confirmada. Agora que era um fato inegável, o México inteiro se unia em uma só voz, esperando e orando pela rápida recuperação de sua adorada noiva. A cidade sitiada pela incerteza. As ruas adjacentes ao centro médico estavam agora lotadas. O número de fãs e jornalistas se multiplicava a cada minuto, criando um cenário desolador. Flores, faixas com mensagens de apoio e velas acesas davam a impressão de que uma comunidade inteira se preparava para o pior desfecho possível. Mas o mais angustiante era a ausência de informações claras e concisas. O silêncio absoluto da família mergulhava a todos em uma escuridão insondável sobre o que realmente acontecia por trás daquelas paredes brancas. Era um assunto menor ou uma condição irreversível? A pergunta pairava no ar, sem resposta. Enquanto isso, as redes sociais foram inundadas por uma enxurrada de mensagens que expressavam um carinho imenso por Angélica Maria. Desde seus colegas de trajetória artística até os fãs anônimos, todos manifestavam sua adoração e enviavam desejos de pronta recuperação. Cresci vendo seus filmes e ouvindo sua música, minha querida Angélica. Sempre me lembrarei de você. O México te adora e te procura. Tuitou um usuário comovido. Outro comentário ressoava com a mesma intensidade. Não podemos perdê-la ainda, porque faz parte da nossa história e tem sido um símbolo para múltiplas gerações. A nação se recusava a deixá-la ir. O véu do mistério se adensa. Ao longo do dia, alguns dos amigos mais íntimos da atriz visitaram o hospital. Entre eles, a renomada Verônica Castro, que entrou no edifício com óculos escuros, evitando a todo custo a imprensa. Sua imagem era dilacerante. A gravidade do assunto se refletia em sua expressão, em cada gesto. Por outro lado, Jorge Ortiz de Pinedo, apresentador de televisão e amigo próximo de Angélica Maria, tentou infundir uma sensação de tranquilidade quando os jornalistas o abordaram. É preciso ter confiança e esperar boas notícias. É preciso ter fé nela porque sempre foi uma guerreira, declarou.
No entanto, suas palavras não conseguiram acalmar a crescente preocupação. Se tudo estava em ordem, por que a família não comunicava com clareza? A pergunta persistia, alimentando ainda mais a ansiedade coletiva. A noite cai sobre a incerteza. Com o passar das horas, começaram a surgir interpretações alarmantes. Um programa de televisão garantiu que a atriz havia sido enviada para a UTI, e outro veículo informou que os profissionais médicos contemplavam a possibilidade de administrar-lhe um medicamento de suma importância nas instâncias seguintes. Ninguém podia garantir, mas a tensão que impregnava o ambiente era inegável. As fotografias de sua filha, Angélica Vale, entrando e saindo do hospital com os olhos inchados de lágrimas, bastavam para compreender que a situação não era nada fácil de suportar. A escuridão da noite caiu, e com ela, a ambiguidade que havia persistido se instalou como um pesadelo. Todos ficaram em um terrível limbo, com uma única pergunta pairando no ar. A esperança e o medo se misturavam no ambiente. Era o começo de uma despedida iminente ou existia a possibilidade de um milagre? Um nível de quietude insuportável havia sido alcançado. O vídeo que paralisou o México. Uma mensagem do coração da luta. 2 dias se passaram sem notícias oficiais. Embora a família tivesse pedido respeito, a falta de informação só serviu para alimentar ainda mais as suspeitas. Cada pessoa que entrava ou saía do hospital era submetida a um minucioso escrutínio, em busca de qualquer indício sobre o estado de Angélica Maria. Os meios de comunicação não se afastaram do hospital nem por um instante. Foi então, sem aviso prévio, que o vídeo apareceu de repente. Em pouco tempo, as redes sociais ganharam um protagonismo avassalador. A gravação era breve, apenas alguns minutos, mas o efeito que teve foi sentido quase imediatamente. Com uma expressão tranquila, embora com um cansaço notável, Angélica Maria, vestida com um roupão de hospital e com seu característico aspecto impecável, olhava para a câmera. Angélica Vale, sua filha, estava ao seu lado, segurando sua mão enquanto enxugava as lágrimas. A voz da atriz era gentil, mas autoritária, e em suas palavras percebia-se apenas um profundo sentimento de gratidão. Meus queridos, embora eu não tenha certeza de quanto tempo me resta, gostaria de expressar minha gratidão por terem estado ao meu lado ao longo desta incrível jornada. Para mim, vocês sempre foram minha família e a razão pela qual estou aqui. Se este for o fim, partirei tranquila, com o coração transbordando de amor. O vídeo se espalhou como pólvora pela internet. Milhares de comentários inundaram as redes sociais e a notícia escalou rapidamente para os principais meios de comunicação. Em um esforço para descobrir vislumbres de otimismo na despedida da atriz, as emissoras de televisão interromperam sua programação habitual para analisar cuidadosamente cada palavra que ela pronunciou. Tratava-se de uma mensagem de agradecimento ou de uma despedida definitiva? A pergunta continuava aberta, mas uma coisa era certa. Angélica Maria havia falado, e sua mensagem havia tocado a alma de um país inteiro. Uma madrugada sombria, a chegada inquietante da noite passada à meia-noite, um tênue sinal, um arrepio que percorreu os presentes, foi a única indicação de que algo se movia nas entranhas do hospital. Um grupo de amigos íntimos da atriz foi visto entrando, seus rostos solenes, sem responder a nenhuma pergunta. Essa discreta procissão apenas adicionou mais lenha à fogueira da preocupação geral. Enquanto isso, as homenagens nas redes sociais se multiplicavam, transformando-se em uma maré de amor e nostalgia. Fãs reviviam seus filmes, compartilhavam suas músicas lendárias e rememoravam entrevistas inesquecíveis. Parecia que a comunidade artística, com o coração apertado, se preparava para uma partida iminente. Apesar da dor que afligia seus seguidores, havia algo na mensagem de Angélica Maria que transcendia o sofrimento.
Não era uma simples despedida. Suas palavras deixavam um legado. Era a prova de que sua vida havia valido a pena, que sua obra havia deixado uma marca indelével em milhões de almas. Mas ao mesmo tempo em que as pessoas sentiam o alívio de sua gratidão, uma pergunta pairava no ar, pungente e onipresente. Seria este o adeus definitivo? Uma voragem de emoções envolveu as horas que se seguiram à divulgação da mensagem de Angélica Maria. Em um breve espaço de tempo, a notícia deu a volta ao mundo, transbordando os meios de comunicação com homenagens, compilações de sua trajetória e depoimentos comoventes de amigos e colegas que falavam de seu legado com nostalgia. Mas apesar do pandemônio que a revelação provocou, a pergunta continuava sendo um mistério inescrutável. O que estava acontecendo exatamente no interior do hospital? As câmeras permaneciam apostadas no perímetro do recinto, prontas para gravar qualquer movimento, qualquer indício sobre seu estado atual. Em coerência com seu desejo de anonimato, a família manteve um silêncio sepulcral durante todo o processo. No entanto, na noite seguinte ao vídeo, algo aconteceu que desencadeou todas as inquietações e confirmou os piores temores. Luzes na madrugada. Um giro inesperado na noite. Quando o relógio marcou 2 horas da madrugada, uma procissão de carros escuros, quase fantasmagóricos, entrou no estacionamento do hospital por uma porta lateral, sigilosamente. Após alguns minutos, vários profissionais médicos foram observados entrando apressadamente, com expressões de ansiedade em seus rostos. As especulações não se fizeram esperar. Embora os jornalistas fizessem todo o possível para coletar informações, o pessoal do hospital se recusou a fazer declarações durante a investigação. Nas redes sociais, surgiram histórias contraditórias, uma avalanche de rumores não confirmados. Muitos afirmavam que a atriz havia sofrido uma grave recaída, enquanto outros garantiam que seu estado era estável, mas que os médicos a monitoravam de perto. À medida que amanhecia, o ambiente era palpável de tensão. A incerteza era insuperável, e quem seguia Angélica Maria se debatia entre o otimismo e o terror. A família quebra, o silêncio final. As redes continuaram a ser inundadas de mensagens de apoio e diversas figuras do meio artístico emitiram mensagens que, cada vez mais, soavam a despedida. O México não está preparado para perder Angélica Maria, escreveu um fã. O cantor Emanuel, com o coração na mão, compartilhou. Graças a Deus que lhe dá forças. Sou tão grato a você, Angélica querida. Fomos abençoados com uma vida inteira de amor e talento, graças a você. Verônica Castro, comovida, acrescentou sua própria voz à maré de afeto. Mas a mensagem mais impactante veio de sua filha, Angélica Valle, que estava em silêncio há dias, consumida pela angústia. Com uma frase breve, mas apaixonada, ela publicou em sua conta do Instagram: Mamãe, te adoro a cada batida do meu coração, em todo momento. A publicação teve um efeito imediato na audiência. Por sua concisão e seu tom sentimental, muitos acreditaram que o desfecho estava próximo. Parecia que o inevitável já havia se estabelecido, já que certos membros da mídia se adiantaram e começaram a montar especiais em homenagem à atriz. Um raio de esperança na tempestade. O comunicado, que mudou tudo. Mas em meio a tanta incerteza e resignação, algo que ninguém havia previsto aconteceu. Por volta do meio-dia, um comunicado oficial da família quebrou o silêncio ensurdecedor. Queremos expressar nossa gratidão pelo carinho e apoio que vocês demonstraram à nossa mãe nos últimos tempos. Apesar de seu estado ser bastante frágil, ela continua lutando com a mesma tenacidade que a caracterizou durante toda a sua vida. Agradecemos se continuarem nos enviando seu carinho e suas orações. Ela está ciente disso e envia todo o seu carinho. A partir daquele momento, tudo foi diferente. Embora não tenha eliminado totalmente a incerteza, este comunicado oficial
acendeu uma pequena, mas poderosa chama de esperança nos corações de milhões. A luta de Angélica Maria continuava, e com ela, a fé de um país que se recusa a dizer adeus à sua eterna noiva. Dos palcos ao silêncio hospitalar. Uma vida sob os refletores. A trajetória de Angélica Maria é um tecido de luz e sombra. Com uma voz capaz de derreter corações e uma presença em tela que cativava o público, ela se tornou desde cedo uma das figuras mais queridas do entretenimento latino-americano. Mas por trás dos deslumbrantes holofotes, a vida nem sempre foi tão perfeita quanto parecia. Nos últimos anos, a preocupação com a saúde de Angélica Maria havia aumentado. Embora se mantivesse forte perante a opinião pública, seus entes queridos sabiam que ela enfrentava problemas privados, batalhas silenciosas. E então, a notícia que ninguém queria ouvir. Uma hospitalização de emergência. A princípio, os detalhes eram escassos, mas logo os relatos confirmaram que a situação era mais grave do que se esperava. Justo quando seus fãs esperavam tranquilidade, Angélica Maria publicou uma mensagem que deixou a todos com a alma por um fio. Ela acabou de dizer adeus para sempre? Perguntavam-se com o coração apertado. O que isso significaria para o seu futuro? Para entender a magnitude deste momento, voltemos ao início, à ascensão de uma lenda. O nascimento de uma estrela. Nascida em 1944 em Nova Orleans, Louisiana, Angélica Maria Hartman Ortiz estava destinada a ser o centro das atenções. Filha do empresário americano Arnold Hartman e da célebre produtora teatral Angélica de Jesus Ortiz Sandoval, sua infância tomou um rumo dramático quando seus pais se divorciaram aos 5 anos. Em busca de um novo começo, a pequena Maria e sua mãe se mudaram para a cidade do México, lançando assim as bases do que se tornaria uma das carreiras mais lendárias do showbiz mexicano. A oportunidade chegou pelas mãos de sua tia, Yolanda Ortiz, que a introduziu ao fascinante mundo do cinema mexicano. Quando o produtor cinematográfico Gregório Wallerstein buscava um menino para seu próximo filme, a jovem Angélica, com uma audácia assombrosa, declarou bravamente: "Corte meu cabelo e eu serei esse menino." Seu encanto e sua inabalável confiança em si mesma convenceram Wallerstein, e assim ela conseguiu o papel no filme Pecado, marcando o glorioso início de uma ilustre carreira. A partir desse momento, o talento inato de Maria rapidamente capturou a atenção da indústria. Conseguiu papéis de destaque em filmes como Uma Mulher Decente, A Filha da Outra, Os Amantes, Fera e Siga-me Coração. Sua excelente interpretação em Minha Esposa e a Outra lhe rendeu, com apenas 6 anos, o prestigioso Prêmio Ariel, consolidando-a como uma estrela em ascensão. Sua versatilidade não se limitou à atuação. Em Duas Caras Tem o Destino e Os Gabilanes, ela mostrou seu talento vocal junto ao lendário Pedro Infante. Profundamente impressionado, Infante lhe previu um futuro brilhante, comentando que ela tinha a rara habilidade de falar com os olhos, assim como ele. A consagração de um ícone. Em 1955, com apenas 11 anos, Angélica Maria já havia conquistado o cinema, mas suas ambições não pararam por aí. Ela estreou no teatro com a peça La Mala Semilla, marcando o início de uma bem-sucedida carreira teatral. Sua transição para a televisão ocorreu aos 16 anos, quando protagonizou a telenovela Cartas de Amor, que a tornou um nome conhecido. No ano seguinte, ampliou seu repertório, incursionando em musicais e até mesmo se aventurando em filmes de luta livre como El Señor Tormenta e Muerte en el Ring. À medida que sua fama disparava, passou a ser conhecida como a Noiva da Juventude, um título que calou fundo em uma geração de jovens fãs. No entanto, foi o jornalista Octávio de Alba quem lhe concedeu o apelido que definiria seu legado para sempre: a Noiva do México.
título que ela ostenta com orgulho até hoje. De intrépida estrela infantil a ícone nacional, a trajetória de Angélica Maria tem sido extraordinária. Seus primeiros anos lançaram as bases de uma carreira que duraria décadas, tornando-a uma das artistas mais queridas e influentes do México. A voz que cativou o mundo. Angélica Maria, a cantora. O sucesso inicial de Angélica Maria em musicais inspirou sua incursão na música, uma carreira que ela abordou com grande determinação. Em 1962, colaborou com um jovem e promissor compositor chamado Armando Manzanero para gravar Adiós, Adiós, uma canção que se tornaria um de seus sucessos mais reconhecidos. A visão de Manzanero sobre seu imenso potencial a levou a apresentá-la a um produtor musical, o que finalmente resultou na publicação de seu álbum de estreia sob o selo Musart. A popularidade do disco a catapultou para a cena musical latina. Pouco depois, ela começou a fazer turnês e a atuar em filmes ao lado de outras estrelas adolescentes, como César Costa e Henrique Guzmán, com quem eventualmente manteria um relacionamento sentimental. Sua carreira musical alcançou novos patamares após assinar com a RCA, firmando-se como uma das intérpretes musicais mais destacadas da América Latina. Sob a direção de Chucho Ferrer, ela gravou uma versão em espanhol de Gentleman Please, de Bárbara Husken. O álbum resultante, intitulado Los Años Locos, foi lançado. Este foi o começo de uma sucessão imparável de canções de sucesso que consolidaram sua imagem como a noiva do México no cenário musical. Foi em 1973 que ela conheceu Juan Gabriel, um jovem cantor e compositor que se tornaria um dos maiores, o romance imortal, quando o talento se une à devoção. A trajetória de Angélica Maria é um relato fascinante de talento e paixão. Desde seus primeiros passos na música, com uma voz capaz de derreter corações e uma presença em tela que cativava o público, ela se tornou rapidamente uma das figuras mais queridas do entretenimento latino. Mas foi em 1973 que sua carreira musical alcançou um pináculo, ao conhecer Juan Gabriel, um jovem cantor e compositor que estava destinado a se tornar um dos maiores cantores latinos da história. Sua colaboração resultou na criação de baladas mariachi que resistiram ao teste do tempo, como a icônica Tu Sigue Siendo El Mismo. Essa canção se tornou tão popular nos Estados Unidos que vendeu mais de 1 milhão de cópias, tornando-se um clássico atemporal que, ao longo dos anos, foi regravado por inúmeros artistas. Angélica Maria, com seu estilo inconfundível, marcou uma progressão contínua em sua música durante os anos 70 e 80, produzindo vários álbuns que exploravam novas sonoridades. Em 1980, ela deu um salto audacioso para o mercado internacional com um álbum de baladas e um single no Reino Unido, que incluía 2 cativantes canções pop em inglês. Seus contratos discográficos incluíram nomes de peso como Marshall Productions, Capitol EMI, Melody, RCA, pela segunda vez, e Fonovisa, entre outros. Com o tempo, ela assumiu as rédeas de sua própria carreira musical, criando sua companhia discográfica, através da qual gravou 7 álbuns. Sua carreira como músico continuou por várias décadas, culminando em 2013 com o lançamento de seu álbum With Your Love, produzido por Raul Levarone e distribuído pela Universal Music, demonstrando mais uma vez sua relevância artística. A rainha da tela grande e pequena, um legado inegável. Ao mesmo tempo em que sua carreira como cantora prosperava, Angélica Maria se consolidava como uma figura de destaque no cinema e na televisão. Em 1965, ela viajou para a Espanha para rodar o filme Fray Torero, para depois retornar ao México e trabalhar em mais 2 filmes, gravando seu 6º álbum. Em 1968,
Ela estrelou o filme Corazón Salvaje, que alcançou fama internacional e até cativou o público na China. Ela estrelou outros sucessos importantes como Cinco de Chocolate e Uno de Fresa, um de seus filmes mais famosos, solidificando sua posição como estrela da tela grande. Seu triunfo se estendeu à tela pequena, onde ela se tornou um ícone do mundo das telenovelas. Na aclamada Muchacha Italiana Viene a Casar-se, produzida por Ernesto Alonso e lançada em 1971, ela interpretou o papel principal. Essa série não só capturou a atenção dos telespectadores da América Central e do Sul, mas também foi fundamental para a introdução da televisão em espanhol no mercado dos Estados Unidos. Posteriormente, ela estrelou outra telenovela de sucesso intitulada Ana del Aire, na qual interpretou o papel de uma aeromoça. Sua conexão com Corazón Salvaje se manteve, retornando em 1977, desta vez como protagonista da telenovela homônima. No mesmo ano, ela produziu 2 discos e estrelou o espetáculo teatral Papacito Piernas Largas, que se tornaria uma das obras de maior sucesso na história do teatro mexicano. Seu lugar como ícone cultural foi ainda mais consolidado pelo fato de o espetáculo ter durado mais de 3 anos e ter tido mais de 1.000 apresentações com ingressos esgotados. Do âmbito da música ao do cinema e da televisão, a carreira de Angélica Maria tem sido caracterizada por um amplo leque de criatividade, um profundo entusiasmo e um vínculo inquebrável com o público. Ela continua sendo uma das artistas mais queridas da América Latina, seja pelas melodias emocionantes que interpretou ou pelas incríveis atuações que fez na tela. O legado inesquecível, uma presença constante no coração do público. No final da década de 1980, a carreira de Angélica Maria continuou a prosperar na televisão, no cinema e no teatro. Em 1986, ela estrelou Herencia, onde não só fez uma interpretação convincente, mas também cantou a canção tema e publicou o álbum El Hombre de mi Vida. Pouco depois, colaborou com sua filha na bem-sucedida produção Una Estrela, liderada por Angélica Ortiz. Após se divorciar de Raul Valle em 1988, ela assumiu um papel principal em 3 Generaciones, compartilhando a tela com Carmen Montejo e Sasha Sokol. Sua presença no teatro permaneceu forte, e em 1990 ela estrelou Mamá Ama el Rock, uma peça que dividia o palco com sua filha e um jovem Ricky Martin. A década de 1990 consolidou como um ícone indiscutível da televisão. Em 1994, ela interpretou um papel fundamental em Agujetas de Color de Rosa, uma telenovela de tanto sucesso que se estendeu por 600 episódios. No ano seguinte, ela estrelou La Antorcha Encendida, ao lado de Letícia Calderón, Juan Ferrara e Ofélia Gilman. Em 1996, ela recebeu uma oferta para um papel principal em Bendita Mentira, demonstrando mais uma vez sua capacidade de cativar o público com suas habilidades de atuação. Em 1999, ela apareceu como convidada especial na telenovela Rosalinda, no papel da mãe de Thalia, aproveitando a ocasião para promover seu último álbum de boleros. No mesmo ano, ela fez uma memorável atuação teatral em La Mamá nos quita los novios, dividindo o palco com Júlio Alemão. No novo milênio, Angélica Maria continuou seu legado na televisão e no cinema. Em 2003, ela se juntou ao elenco de Mar de Sueños ao lado de Sônia Braga. No ano seguinte, ela interpretou um papel em Amar Outra Vez, telenovela produzida por Lucero Soares, que foi ao ar nos Estados Unidos em janeiro de 2004 e estreou no México em maio do mesmo ano. Sua presença permaneceu forte na década de 2010. Em 2011, ela participou da telenovela Aurora da Telemundo como coprotagonista e fez uma aparição especial como convidada em La Casa de Ao Lado,
de 2011 a 2012. Ao longo de décadas de dedicação à indústria do entretenimento, Angélica Maria demonstrou ser uma artista versátil e duradoura. Seu impacto na televisão, música e teatro latino-americanos é inegável, o que a torna uma das figuras mais apreciadas do mundo do espetáculo em espanhol. Um ícone atemporal e uma vida pessoal. Sob os refletores. A ilustre carreira de Angélica Maria não mostrou sinais de desaceleração, já que ela continuou assumindo papéis importantes na televisão até bem entrada a década de 2010. De agosto de 2012 a maio de 2013, ela interpretou Amália Mendoza na bem-sucedida telenovela Que Bonito Amor, compartilhando a tela com atores do calibre de Dana Garcia, Jorge Salinas, Juan Ferrara e a lendária Evita Munhoz Chatita. Sua presença na série demonstrou mais uma vez sua versatilidade e apelo duradouro na indústria do entretenimento. Além de sua carreira, a vida pessoal de Angélica Maria chamou a atenção do público, especialmente seu badalado casamento com o cantor e comediante venezuelano Raul Valle. O casal se casou em abril de 1975, no que se tornou o primeiro casamento televisionado no México, um evento midiático sem precedentes que consolidou seu lugar na história cultural. No mesmo ano, ela fez história em Nova York ao quebrar um recorde, esgotando os ingressos para seu show no Madison Square Garden 2 vezes em um único dia. Sua maior alegria chegou em novembro de 1975, com o nascimento de sua filha Angélica Valle, que se tornaria atriz, comediante, cantora e imitadora internacional, continuando assim o legado familiar no mundo do espetáculo. Em 2003, Angélica Maria decidiu oferecer aos seus fãs uma visão íntima de sua vida, negociando com uma importante editora a publicação de uma autobiografia. O livro, publicado pela Reader's Digest em novembro de 2005, ofereceu um olhar sincero tanto sobre sua trajetória artística quanto sobre suas experiências pessoais, revelando aspectos menos conhecidos de sua vida. Além disso, essa mulher de múltiplos talentos domina o espanhol, o inglês e o francês, o que demonstra a profundidade de suas habilidades e seu alcance internacional. Um legado que perdura. A luta continua. Desde seus primeiros dias como estrela infantil até seu reinado como a noiva do México, a carreira de Angélica Maria abrangeu décadas, deixando uma marca indelével no entretenimento latino-americano. Suas contribuições para a música, o cinema e a televisão a tornaram um ícone muito querido. Seja no palco, na tela ou na imprensa, ela continua sendo uma inspiração, demonstrando que o verdadeiro talento e a paixão transcendem gerações. Angélica Maria deu ao mundo muito amor e inspiração. Agora que enfrenta este momento crítico, seus fãs estão ao seu lado. O que você acha de sua mensagem emocionante e de seu inabalável espírito de luta? Deixe seus comentários abaixo e envie seus melhores desejos para esta lendária estrela. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para receber mais atualizações sobre esta história em desenvolvimento.